quarto ano, vamos para mais uma aula de português. Agora a gente vai iniciar com a correção da atividade que foi passada para vocês no último vídeo, né? Uma atividade de interpretação de texto das páginas 43 e 44. Então vamos lá, pega aí o seu livro, abre na página 43 e vamos para a questão 1. E ele pergunta assim: o que os três textos têm em comum? A gente precisa relembrar o que eram os três textos, não é? Eles falavam, olha só, cada um sobre um alimento e sobre a sensação que cada alimento trazia ao nosso corpo, e também eles eram textos classificados como científico, tá? Do gênero científico. Então, olha a resposta. Porque possuem o mesmo gênero textual, científico, e estão explicando por que algumas comidas causam sensações diferentes. Então, essa é a resposta da número 1, tá? Ele tem o mesmo gênero textual, os três, e estão explicando aí a sensação que cada comida traz ao nosso corpo. Questão 2, ele pergunta: quais são os alimentos mencionados no texto? Você tem que ir lá lembrar o seguinte: quando você vê seu texto aí, ele tem o desenho dos alimentos, certo? Que o texto está falando, porém, no corpo do texto, ele vai citar outros alimentos também. Isso é só para você entender que não basta apenas visualizar a imagem, também tem que ler o texto, tá? Então, quais seriam esses alimentos que aparecem no texto aí? Olha a resposta: pimenta, banana, caqui, caju e chocolate. E se vocês observarem aí, o caju, por exemplo, ele não tem a imagem lá no texto, né? Na folhinha da página do texto. Porém, ele é citado no texto. Então, ele cita lá o caju, caqui, pimenta, banana e chocolate. Tudo certo? Número 3. Prestem atenção aí, que é uma pergunta que vocês têm que fazer sozinhos, né? Não precisava da minha correção. Olha, palavras como capsaicina, tanino, serotonina e feniletilamina são termos científicos, poucos usados no dia a dia. Por isso, muitos de nós não os conhecíamos. Além dessas palavras, há no texto outras que você não conhece? Releia e circule as palavras desconhecidas. Então, você precisa reler o texto e circular as palavras que você não conhece o seu significado, tá? Inclusive, pode até circular essas que eu citei, que são termos científicos. Se você não conhecia, circula. Ah, professora, não tem nenhum? Se não tem, parabéns, ok? Significa que você tem um vasto conhecimento de português e outras palavras. Tudo certo? Agora a gente vai para a questão 4, né? A questão 4 diz o seguinte: é uma associação. Associe as palavras destacadas nos fragmentos ao que podem significar. Então a frase A diz: em contato com as células sensíveis da língua, a capsaicina aciona um nervo que faz o cérebro identificar o odor. Qual é a palavra destacada? Nervo. Letra B. Se a pimenta for muito forte, também fará nossos olhos lacrimejarem. Qual a palavra destacada aí? Lacrimejarem. Na boca, o tanino reage com a saliva. Então vamos lá. Qual é a palavra destacada? Reage. Então vejam só, cada uma das frases tiveram uma palavra destacada. Letra A foi a palavra nervo, letra B, lacrimejarem e letra C, reage. Agora a gente precisa associar essas três palavras aos significados que vem abaixo aí no seu livro, que são também 3 significados. Olha aí a resposta. O primeiro significado é: causa uma alteração química. Quem seria que causa alteração? O significado, né? Causa alteração química. Letra C, reage, né? Uma reação. Letra A, conjunto de fibras que conduz impulsos de uma parte do corpo para outra. Qual seria a letra A, que é o nervo, né? Que são, no caso, um conjunto de fibras. A próxima frase é: produzem lágrimas. No caso, seria a letra B, a palavra lacrimejar. Essa aí vai ser a resposta do número 4, tudo certo? Então, continuando, a gente vai para a questão 5, que é a última questão aí. Lê aí comigo. Como é a linguagem utilizada no texto e a quem ele se destina? Ele está perguntando como é a linguagem. Que público esse texto é destinado? Então, você tem que pensar assim:
Eu li o texto. Se eu entendi o que tinha nele, se foi fácil, então a linguagem é clara, tá? Se foi para mim difícil, então ela não vai ser uma linguagem tão clara, tudo bem? E qual é o público que ele está se destinando? Ao público de jovens, crianças, adultos, senhores? É qual? Nós já até falamos no último vídeo. É o público de jovens e crianças. Então, olha só a resposta. Linguagem clara, de fácil entendimento para jovens e crianças. Então, olha só, a linguagem foi clara, entendimento fácil. Foi difícil de você entender? Acredito que não, né? E aí, ao público que a quem se destinou foi o público jovens e as crianças. Inclusive, esse texto científico foi publicado em uma revista, né, infanto-juvenil, que foi a revista Recreio, que é uma revista destinada a esse público. Olha, no final da página 44, vai vir lá, não é, um retângulo lilás aí, explicando um pouco mais sobre esse texto, sobre o gênero textual, que é o texto científico. Eu quero que vocês leiam para entender um pouco melhor, tudo bem? Agora, a gente vai para outro conteúdo, tá? Olha só, que é o uso dos in, i e in, tá? O i, nessa pronúncia i, e o uso do in, tá? Esse in com n de navio ou com m, né, de macaco, tá? De mala, tudo bem? Então vamos lá. Como é que eu uso? Gente, é bem fácil. É fácil, lembra como a regra do G e do J também? Esse aqui é bem facinho. Olha, colocado no início de uma palavra, tá? Ele sempre vai ser colocado, eu tô falando do uso, ele vai ser colocado no início da palavra e algumas vezes, não são todas as vezes, algumas apenas, o significado dessa palavra vai mudar, tá certo? Vamos para os exemplos e aí vocês vão entender um pouco mais. Ó, eu tenho as palavras aqui: feliz, possível, mortal, capacidade e legal. Veja, eu acrescentei, né? Foi acrescentado o i e o in nessas palavras. E aí a gente vai entender um pouco mais, ó. Feliz. Uma pessoa está feliz, ela está alegre. Quando se acrescenta o in com n, fica infeliz. O significado vai mudar? Vai. O que é uma pessoa infeliz? Alguém que é triste. Entenderam? Então aqui mudou o significado. A palavra possível, a gente acrescenta im, o in, fica impossível. Possível, algo que pode acontecer. Impossível seria, no caso, algo que não pode acontecer. Então, o significado mudou quando eu acrescentei esse in com m, tá? A palavra mortal. Mortal, alguém que pode morrer, certo? Imortal, acrescentei i. É o quê? Alguém que não morre. Então, mudou o significado, mudou também. Capacidade, algo que é capaz. Incapacidade, eu acrescentei in e n, algo que não é capaz, tá certo? Então, mudou também o significado dessa palavra. E por último, exemplo, a gente usa a palavra legal. Legal, algo que pode fazer, tá? Ilegal, acrescentei o i. Algo ilegal é algo que é proibido. Então, vejam, legal, algo que pode fazer. E ilegal, algo que não pode fazer. Então, eu estou mudando o significado aí da palavra, só acrescentando o i e em outras, né, acrescentando o in com n ou com n. Tudo bem, quarto ano? Vocês entenderam? É muito fácil, né, esse assunto? Inclusive, ele é bem pequenininho. E aí, olha só, eu quero que vocês, com o livro, né, vão abrir na página 52 e vão realizar a atividade do ícone mão na massa. É uma atividade bem pequenininha, só tem 2 questões. É para vocês treinarem esse conteúdo aqui, o uso do i e do in, tá? Vocês vão realizar essa atividade. No próximo vídeo, a gente vai fazer a correção e vamos ver mais um conteúdo novo de português, tudo certo? Então é isso, quarto ano. Qualquer dúvida, vai aí nos comentários. Fala, olha tia, eu não entendi isso, que aí no próximo vídeo eu explico a vocês, tudo bem? Então, até a próxima!